Caíram as máscaras, que nem escondiam muito. Não enxergava quem não tinha como ver, ou os que foram são cúmplices por ação ou omissão. Exposta pelo site The Intercept, a primeira porção das vísceras da Lava Jato. O site avisa ter em seu poder mensagens privadas, gravações em áudio, vídeos, fotos, documentos judiciais, etc. Tem 2 anos de conversas de Moro e Dallagnol no aplicativo Telegram, de 2015 a 2017. Tem também o conteúdo dos chats de procuradores da Lava Jato. Material para um livro de 1.700 páginas informam. Glenn Greenwald é um dos fundadores do The Intercept. Glenn ganhou o Pulitzer, o grande prêmio do jornalismo nos Estados Unidos, por divulgar os segredos da espionagem e escutas feitas pela NSA nos Estados Unidos e mundo afora. Escândalo aquele vazado por Edward Snowden. O que se lê agora nas conversas publicadas pelo site The Intercept? Que Moro, Dallagnol, procuradores e também setores da Polícia Federal e do TRF4 agiram com solar motivação política. Objetivo central e fundamental: prender Lula de qualquer maneira. Por isso, agora, o Midian tem noticiado o escândalo despejando informações sem contextualizá-las, explicá-las, despejando, minimizando e com ressalvas e justificativas em favor dos seus parças, Moro e Dallagnol. Do pouco já publicado em alguns dos seus capítulos decisivos, revela-se uma farsa a jato, a célebre operação, que culminaria com Bolsonaro eleito e Moro seu super-ministro. Farsa porque o Código de Ética da Magistratura, dos juízes, portanto, determina em seu primeiro artigo atuar norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade e do segredo profissional. Determina também o que deve ser um juiz imparcial, o que busca nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento. Para isso, um juiz deve, aspas, manter equidistância das partes, evitar todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Cartão vermelho logo na saída. De posse do que tem e de muito do que ainda publicará, o site diz: as 3 reportagens revelam comportamentos antiéticos do juiz Moro, Dallagnol e companhia e transgressões. Vamos a exemplos. 28 de setembro passado, há 3 semanas do segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Lewandowski, ministro do Supremo, liberou entrevista com Lula para a Folha de São Paulo. Desespero em Curitiba. E troca de mensagens entre procuradores e procuradoras, com claríssimas declarações político-partidárias. A procuradora Laura Tessler escreve: que piada, revoltante, lá vai o cara fazer palanque na cadeia, um verdadeiro circo. Depois de Mônica Bergamo, por isonomia devem vir outros jornalistas. Outra procuradora, Isabel Groba, escreve com muitas exclamações: mafiosos. Laura Tessler escancara o que deixava os procuradores de Curitiba tão preocupados. Diz ela: sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad. Que crime terrível, né? Eleger o Haddad. Se isso não é o Ministério Público mostrando partidarismo e fazendo política, o que seria? Talvez o diálogo seguinte, entre Dallagnol e uma pessoa identificada como Carol PGR. No lamento pela terrível possibilidade de Lula ser entrevistado, Carol inicia: Deltan, meu amigo,
Toda a solidariedade do mundo a você nesse episódio. Estamos num trem desgovernado e não sei o que nos espera. Ando muito preocupada com a possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve. Dallagnol agradece e recomenda. Reza sim, precisamos como país. O Brasil foi salvo pelo partido que se autodenomina O Novo, que pediu e foi atendido pelo novíssimo ministro Fux. Não teve entrevista. Cancelada entrevista. Entrevistas só sairiam neste ano, com o bolsonarismo e tudo mais já no comando. Entrevista da Folha de São Paulo e El País, feita com a Polícia Federal em Curitiba, tentando montar uma entrevista coletiva. Enfiaria entrevistadores do jornalismo amigo, para assim impedir Lula de dizer o que tinha e tem a dizer. Não deu certo. Folha e El País fizeram. Lula sempre foi o alvo, desde muito antes. A 5 de novembro de 2012 já era possível afirmar: no Supremo há quem não esconda, Lula é o alvo. Havia e há um outro grande alvo. Esse alvo é Lula. No Supremo há quem não esconda esse desejo em conversas reservadas. Tudo sempre esteve claro. Era possível ver e dizer. Essa expressão golpe, ela na verdade é uma armadilha, porque ela reduz e encaixota num debate que é jurídico, técnico e binário, algo que, no meu entender, é uma grande farsa. A opção por investigar e expor apenas uma parte do sistema era um erro grave. Quando todos fossem expostos, o que era inevitável e aconteceu, viveríamos decepção, desencanto, desalento e indiferença. Quando o debate não acontece às claras, à esquerda e à direita, o que sobra, o que prevalece é a escuridão. Isso foi há 5 anos. Chegamos à escuridão. O Intercept mostra Moro, muito além do que deve um juiz, pedia a Dallagnol para mudar e antecipar operações. Moro, o juiz, cobrava Dallagnol, que prestava serviços e explicações. Moro, aquele que via Paulo Guedes, Bolsonaro convidou para o ministério ainda em meio à eleição presidencial. Glenn Greenwald antecipa um dos vários próximos capítulos do Intercept. Temos mais material envolvendo o papel de Moro na Lava Jato, mostrando que ele é um chefe da força-tarefa, que criou estratégias para botar Lula e outras pessoas na prisão e atuou quase como um procurador e não como juiz que era. Glenn diz ter conversas ainda não reveladas sobre Moro, pensando na possibilidade de aceitar a oferta de Bolsonaro para ser ministro caso Bolsonaro ganhasse a eleição. Bingo! The Intercept afirma: o Moro juiz atuou de forma secreta e antiética com os procuradores para ajudar a montar a operação contra Lula. O desembargador Alfredo Atier é presidente da Academia Paulista de Direito. A Maria Carolina Trevisan Atier disse: o caso é extremamente grave. Coloca o sistema judiciário em descrédito no Brasil e no mundo. Não é uma questão moral, mas jurídica. O sistema jurídico se corrompe quando o princípio do juiz natural é quebrado, ensina Atier. Dallagnol e procuradores agora serão investigados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Veremos no que vai dar. Lula foi condenado e preso pelo caso do tal triplex de frente para o mar no Guarujá. Na sentença de Moro, confirmada pelo TRF4, aquela do ato de ofício indeterminado, o triplex foi peça fundamental.
O Intercept revela como matéria de jornal foi central na denúncia que Dallagnol entregaria ao juiz. Matéria que, sem mencionar triplex algum, falava sobre uma cota de apartamento comprada junto à Bancop em 2005. E mais, o tal apartamento mencionado não ficaria em frente ao mar, como dito, e sim no prédio de trás. Ministério Público de São Paulo e do Paraná disputavam esse caso. O Paraná forçava a barra para montar uma relação entre o imóvel no Guarujá e a corrupção na Petrobras, e assim ter o Lula em seu poder. O MP de São Paulo escancarou algo que mídias há uma década então sedentas pela cabeça de Lula e PT não fuçaram, fingiram não ver. Deixaram para lá o que estava relatado pelo Ministério Público paulista. Aspas. Em 2009 e 2010 não se falava de escândalo na Petrobras. E em 2005, quando o casal Lula-Marisa começou a pagar pela cota parte do imóvel, não havia qualquer indicação do escândalo do Petrolão. Encerrava assim o MP paulista. Não é possível presumir genericamente que tudo tenha partido de corrupção na estatal envolvendo desvios de recursos federais. Há 4 dias daquele seu espetaculoso PowerPoint, o próprio Dallagnol tinha dúvidas sobre a relação entre o caso Petrobras, corrupção e Lula. Na sexta-feira, 9 de setembro de 2016, às 21h36, Dallagnol escreveu: falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal e indícios frágeis. Então é o item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. Mas tudo foi resolvido no dia seguinte, o sábado. Alguém encontrou uma reportagem do Globo sobre as cotas do apartamento no Guarujá, etc. Reação de Dallagnol diante de tamanha e decisiva prova. Tesão demais essa matéria do Globo 2010. Vou dar um beijo em quem de vocês achou isso. A matéria não mencionava OAS ou Petrobras. Relatava que a falência da cooperativa Bancop, responsável pela obra, poderia fazer o casal Lula perder o imóvel. Mas bastou para Dallagnol montar o show do PowerPoint e para depois Lula ser condenado a 12 anos e tanto de prisão. Não sem o presidente do TRF4, Thompson Flores, pré-julgar Lula 6 meses antes do tribunal TRF4 confirmar a sentença. Disse Thompson sobre a sentença de Moro: tecnicamente irrepreensível, fez exame minucioso e irretocável da prova dos autos e vai entrar para a história do Brasil. De fato, entrou. Sobre essa sentença irrepreensível, Flores disse também: não li a prova dos autos. Bem, isso já diz tudo. O mesmo Thompson Flores, a propósito, deverá ser o juiz do TRF4 a julgar o caso do sítio de Atibaia. É o que informou Bernardo de Melo Franco no Globo, citando o portal Gaúcha Zero Hora. A propósito desse tribunal, o Intercept relata o dito pelo advogado Antônio Sérgio Pitombo, que já defendeu Bolsonaro. Aspas. O ponto sobre Lava Jato nunca foi o juiz Moro, mas o TRF4 nunca corrigir o juiz Moro. Parecia haver um pacto ideológico entre o tribunal e o juiz. O tribunal achava bonito aquilo,
diz Pitombo. O relator dos processos Lava Jato no TRF4 é João Pedro Gebran Neto, que tem sido citado por suposto convite de Bolsonaro para a futura vaga no Supremo Tribunal. O Intercept afirma: Gebran Neto é amigo pessoal de Moro e, via de regra, se alinhava ao agora ministro em suas sentenças. Resumo dessa ópera político-jurídico-midiática messiânica. O Brasil precisava ser salvo das garras terríveis de Haddad, PT e Lula. Para isso, aquilo vale tudo. Tudo sempre esteve nos computadores e dados das empreiteiras, sobre quem e o que investigar, condenar e prender ou não, ver ou não ver, sempre foi escolha política óbvia da Lava Jato. Sempre foi visível e possível dizer isto. Infelizmente, por não muitos dos que têm o dever de dizer. O moralismo de viseiras só enxerga o que quer, a dimensão do cinismo, as ilegalidades, hipocrisia, irresponsabilidade, o crime cometido contra o país, até se chegar a esse hospício coalhado de milícias, é de uma monstruosidade incomensurável. Olha, se você já tem o seu julgamento formado, a sua opinião formada sobre os vazamentos da The Intercept Brasil, então não assista esse vídeo. Se você tem como ídolos juiz, promotor, procurador, político, presidente da República, procurou o canal errado. Lamento informar. E se você não entende, nem quer compreender, o papel do Poder Judiciário, o funcionamento da justiça no Brasil, o seu lugar, infelizmente, não é aqui. Procura outro canal. Dito isso, vou falar com os que ficaram, aqueles que estão interessados nos fatos. Em nome da igualdade, em nome da liberdade e em nome da fraternidade, os revolucionários franceses cortaram as cabeças do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Em nome da revolução, Robespierre, o defensor do povo, o chamado incorruptível, mandou para a guilhotina os seus opositores, os girondinos, e também os seus companheiros de luta, os jacobinos. Em nome da justiça e em nome do povo, o grande líder da Revolução Francesa, Robespierre, foi ele mesmo guilhotinado por seus adversários por ter se tornado um líder cruel, um ditador, um déspota. Sangue e terror mancharam os nobres ideais da Revolução Francesa. Ambição política e revanchismo hoje mancham a até então imaculada imagem da Operação Lava Jato. É que as mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, se comprovada a autenticidade, a veracidade desses diálogos, e tudo indica que eles são verossímeis, essas mensagens, elas são um verdadeiro ataque ao Estado democrático de direito. Essas mensagens, elas provam o quanto nós estávamos enganados quanto às boas intenções, tanto do juiz quanto do procurador. Os vazamentos estratégicos e seletivos antes da eleição presidencial, a ascensão de Sérgio Moro a ministro de Estado e agora a revelação dessa intimidade institucional promíscua entre Moro e Dallagnol, elas dão prova de que por trás da luta contra a corrupção, que é justa, havia sim um projeto de poder político que se concretizou exatamente com a nomeação de Sérgio Moro como ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro. Sim, a relação entre juiz e promotor foi promíscua, pelo que a gente pôde ler do que foi apresentado
pela The Intercept Brasil. E não adianta culpar a imprensa pelos vazamentos. Não adianta querer agora achacar os jornalistas para que eles revelem a fonte. A nós, jornalistas, é resguardado o sigilo da fonte. Nós temos o dever de publicar aquilo que não querem que seja publicado. Cabe aí agora ao Ministério Público fazer as devidas investigações sobre quem vazou, né? Por que vazou. Mas a imprensa não pode ser culpada de revelar, de trazer a público. Esse é o nosso papel, garantido inclusive pela Constituição Federal do nosso país. Então, quem tem uma mínima noção, mínima, do funcionamento do Poder Judiciário, e eu tenho noção, porque eu passei 17 anos da minha vida trabalhando no Poder Judiciário, então, quem sabe como funciona a justiça, sabe também que o juiz é a figura neutra do processo. Numa ação penal, o julgador ele precisa se colocar equidistante tanto do réu quanto do órgão acusador, que no caso é o Ministério Público. Ele se coloca no meio, equidistante dessas duas partes. A imparcialidade do juiz ela é vital para o cumprimento das leis. Não é à toa que a deusa da justiça, a deusa Têmis, ela é representada como uma mulher de olhos vendados. Ela é cega diante das partes, porque ela não pode julgar de acordo com as suas paixões, de acordo com as suas convicções, nem ideológicas, políticas, religiosas. A justiça ela não deve condenar ou absolver baseado na pessoa do réu. Por isso a balança que ela carrega na mão, que a deusa da justiça carrega em uma das mãos, a balança ela está harmônica. Ninguém tem um peso maior ou menor para a justiça. Somos iguais perante a lei. Então, o fundamento do juiz são as provas nos autos. E tudo que não estiver nos autos, quem trabalha com o judiciário sabe, tudo o que não está nos autos não existe para o juiz, não existe aos olhos do julgador. Com isso, eu não quero aqui fazer defesa, eu não quero fazer nenhum juízo de valor sobre a condenação, sobre a culpa ou inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem eu tanto critiquei, né, durante os 13 anos de governo do PT. Eu não tive acesso aos autos, né, da condenação de Lula e por isso eu não posso opinar sobre o mérito do processo. Mas eu conheço o papel do Poder Judiciário. Eu sei quais são as incumbências do Ministério Público e do juiz. Uma coisa é certa, o juiz ele não pode orientar qualquer das partes. O juiz ele não pode colaborar com investigação, nem pode colaborar com a instrução penal, não pode interferir na instrução penal. Não trata-se apenas de um desvio ético. Trata-se sim de um vício processual que pode tornar nulos a investigação criminal, o processo judicial e a própria sentença condenatória. Vejam só que prejuízo para a sociedade e para a justiça. No afã de se fazer justiça, não é facultado ao juiz, não é permitido ao juiz ou ao promotor infringir as leis. Pelo contrário, o juiz ele é escravo da lei. Escravo da lei, está acorrentado às leis. Não pode julgar a revelia das leis. Se admitirmos que vale tudo para combater a corrupção e o crime, então teremos que aceitar também que as leis não valem nada e não valem para ninguém. Então vamos ter que aceitar que se um juiz ou promotor pode fazer justiçamento no lugar de justiça, qualquer do povo também pode. Qual a diferença? Aí nós voltaríamos ao estado de natureza de Thomas Hobbes. O mundo sem limites, o povo sem leis, a guerra de todos contra todos. É isso que queremos? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. Agora a Lava Jato está chocada com os vazamentos. Lava Jato chocada com vazamento. Tenham vergonha na cara.
Vocês vazaram conversa de imprensa. Vocês selecionavam os alvos para vazar. Em associação, sim, as redações têm de pensar isso seriamente. Em associação com jornalistas. E agora vem as conversas a público. Crimes foram cometidos. Crimes foram cometidos. Um juiz não se associa com o órgão acusador. A natureza do juiz é ser imparcial. Esse é seu fundamento, essa é sua razão de ser. Quando ele se associa com o órgão acusador, ou com o de defesa que seja, todo o processo está viciado. E nós vamos ter de saber até onde isso chegou. Ficou na primeira instância? Não sei. Parou na primeira instância? Não sei. E se subiu? Oh, eu quase causei uma comoção quando eu disse: Lula foi condenado sem provas. E agora há uma conversa de Dallagnol com o senhor Sérgio Moro, em que fica evidente a estratégia de quem pretende condenar alguém sem provas. O desafio permanente que eu faço aqui a qualquer morista, a qualquer bolsonarista, a qualquer ista que não seja um legalista, me aponte na sentença onde está a conexão entre o contrato da OAS e o apartamento. E toda a artimanha para chegar lá está revelada. Um juiz coordenando uma força-tarefa de investigação é asqueroso, é ilegal, é criminoso. Eu me pergunto todo dia, por que eu estou aqui? Uma mentira contada pela imprensa, uma mentira contada pelo delegado que fez o inquérito, uma mentira contada pelo promotor e uma mentira contada pelo juiz, tá? Que foi referendada pelo TRF4. Então, eu sou obrigado a dizer: o Moro é mentiroso na minha sentença, o Dallagnol é mentiroso na acusação, o delegado que fez o inquérito é mentiroso. Eu quero brigar. Eu não aceito 1 minuto de condenação. Eu estou querendo justiça.